Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os milhares de inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre digo, analítica, crítica propositiva e na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, e a todo momento, né, mostra a Constituição, como diz o doutor Ulisses, a Constituição Cidadã de 88, indica o canal a uma amiga, um amigo, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Nós prometemos retornar, e já fizemos ontem, né, as nossas atividades, e assim, como prometido, estamos aí cumprindo e elaborando também, vale destacar, novas entrevistas. Esse é um período complicado do ano, como vocês bem sabem, assim, porque está todo mundo descansando, férias e tal, mas temos já entrevistas marcadas para essa semana e várias para o mês de janeiro, tendo em vista a complexa situação que nós estamos vivendo, política, econômica, sempre naquele objetivo, e esse é o objetivo do canal, de ser um canal plural, democrático, que tenha diversas leituras no campo democrático republicano da conjuntura brasileira, né? Lembro também que nós criamos um membro apoiador. O membro apoiador do canal é muito simples, tem duas formas de você ser membro apoiador do canal. Você clique, alguns já nos informaram que no caso do computador tudo bem, é fácil, você entra, no caso do Android sim, mas alguns iPhones, não sei qual o sistema deles aí, é mais complicado. Nesse caso é muito simples, basta você ir ao computador muito rapidamente, em 2 minutos você pode apoiar o canal de duas formas que são indicadas. E por que isso é importante? Porque é fundamental fortalecer o jornalismo independente, de qualidade, plural e democrático, né? Nesses momentos difíceis que a gente está vendo, mas que nós vamos superar, isso que é fundamental. Então, esse apoio é central para o canal. Basta você clicar das formas como eu falei, você rapidamente pode apoiar o canal. Lembro também que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Vamos entrar rapidamente hoje na questão das notícias, né, do que tem de mais importante. A gente sabe, faz alguns séculos, que dezembro, janeiro, especialmente, mas não só é o período das grandes chuvas, né? Então, isso não é nenhuma novidade para todos nós. E a grande questão é que no Brasil que não há um trabalho eficiente da defesa civil. Você tem defesa civil nos municípios, nos estados e no governo federal. A defesa civil tem esse papel de, durante o ano, planejar situações difíceis, como normalmente ocorre, especialmente, mas não só, no período das chuvas. E agora, esse é o tema, inclusive, central da nossa conversa de hoje, a gente está passando uma situação terrível na Bahia, né? A situação da Bahia é bastante complexa. Por exemplo, agora mesmo aqui no UOL, olhando a home do UOL, você está lá, em emergência, cidades apelam por águas, medicamentos e voluntários na Bahia. Em alguns locais, diz o governador Rui Costa, que já foi entrevistado, inclusive, no nosso canal, 100% dos medicamentos e vacinas foram perdidos. Portanto, né, a situação realmente é muito grave, é necessário recursos e rápido, não falar só, liberar os recursos e os instrumentos da estrutura de Estado para uma situação emergencial, inclusive, por exemplo, as Forças Armadas, né? Esse é um momento que elas não têm lá muito o que fazer, convenhamos, ninguém vai invadir o Brasil, né? Vocês têm alguma notícia se o Brasil está para ser invadido? Não. Então, esse é o momento das Forças Armadas, um momento emergencial, como em qualquer país sério do mundo, onde tem Forças Armadas sérias, serem mobilizadas pelo Poder Civil para também, de forma coordenada com os governadores, né, especialmente quando eu falo no plural, porque as chuvas não atingem a Bahia, somente a Bahia, especialmente o sul da Bahia, mas infelizmente outros estados também. Então, de forma coordenada, fazer esse trabalho de ajuda. Porém, contudo, todavia, e essa é a questão central, não temos governo. Não temos governo. O Brasil é um país sem rumo, e não é de hoje. E nós temos ressaltado isso sistematicamente. O presidente da República, numa hora dessa, a primeira coisa que ele tem que fazer, qual é? É ir ao local, criar um gabinete, se for necessário, e é necessário pela gravidade da situação. Todos os que acompanham a história da Bahia nunca viram uma situação como essa, criar um gabinete de crise, e esse gabinete de crise ter condições de poder enfrentar essa terrível situação que ocorre lá e extensiva a outros estados, que tem a ver essa questão, muitas razões, que passam pelo desequilíbrio do meio ambiente, etc., que questões que esse governo também tem responsabilidade, mas especialmente agora tem os flagelados, e é necessário resolver, e não só uma intervenção imediata, é o amanhã.
né? O que vai fazer no trabalho de reconstrução das casas, da infraestrutura, a questão de bens que foram perdidos, né? Como fazer que essa população pobre possa ter esses bens de volta. Aí é o papel de quem é? Do Estado. Onde está o presidente da República? Em qualquer lugar do mundo, numa situação como essa, a primeira pergunta era: aonde está o presidente da República? Está passando férias, o Mandrião. O Mandrião que não trabalha, né? O Mandrião está passando férias agora no litoral de Santa Catarina e São Francisco do Sul. Dias atrás estava no litoral paulista. Passou vários dias no litoral paulista também, descansando. Ele que tem uma agenda que não trabalha. Nós somos o primeiro, e nesse espaço, foi o primeiro lugar a estudar a agenda dele e mostrar que ele não trabalhava. Às sextas-feiras, por exemplo, no máximo, ele faz alguns despachos pela manhã e ao meio-dia acabou, não trabalha mais. E durante a semana, inúmeras vezes também, nós vimos, mostrando, quando ele abandonava o trabalho e ia comer pastel em alguma feira de Brasília, né? Esse cidadão, esse indivíduo, esse genocídio, esse psicopata corrupto que governa o Brasil, no momento gravíssimo que o país vive, deveria se deslocar lá. Até porque, por razão eleitoral. Né? Ele, que é um homem que não tem qualquer compromisso com a população, né? Cadê o presidente da República? E a situação, a cada momento que chega da Bahia, é mais grave, com as fortes chuvas, como não há registro na história da Bahia, naquela região do sul do estado. E isso mostra, uma questão que nós estamos batendo nessa tecla aqui sistematicamente, e com demonstrações inequívocas que comprovam o que nós falamos. Não há governo, é um país sem rumo. E essa tragédia na Bahia, para o Bolsonaro, o sociopata, tem algum problema? Alguém que assistiu passivamente à morte de mais de 620 mil brasileiros. Ou seja, se você pegar o bombardeio atômico de Hiroshima, aqui morreram 5 vezes mais. 5 vezes mais, sem bomba atômica. Mas com o Bolsonaro, que é a nossa bomba atômica, 5 vezes mais. Ele nem se importou. E agora, o criminoso, lá em Santa Catarina, o que ele está fazendo? Não usando máscara, imagens de hoje, inclusive, fomentando aglomerações, atacando as medidas sanitárias e mais ainda. Agora, o Herodes brasileiro, o criminoso que está ocupando o Palácio do Planalto, está usando a filha para que as crianças não se vacinem. E nessa hora eu pergunto, aonde estão os pastores? E eu estou me referindo a alguns, especialmente o Mala. Pergunta ao Mala, o pastor Mala, um homem de Deus, claro, um homem de Deus. Mala, o que você diz de alguém que abandona a população do sul da Bahia? Mala, ou você está preocupado nos impostos que você não paga, ou no seu jatinho que você está andando para cima e para baixo, né? Onde está? E a caterva? Mala e sua caterva, porque é um grupo poderoso. Onde eles estão? Isso é cristão, Mala? Que mal conhece a Bíblia, tem umas perguntas e respostas e rapidamente pensa na questão monetária. O vil metal, é aquilo que eu sempre brinco. O vil metal não é Mala. Diz o Nelson Rodrigues que compra até amor verdadeiro, né? E para você, onde ele está agora no sul da Bahia? E essa tragédia com as crianças agora, Mala? Por sinal, o Mala se omitiu em toda a questão da vacinação. Ao contrário, no momento mais grave lá atrás, quando se evitava aglomerações, o Mala conspirou contra a saúde pública. Em nome de Jesus, né, Mala? Deus no comando e muito dinheiro no bolso, né? Então, aqui você começa a ver o que é o Brasil. Nesses momentos, fica tudo transparente, límpido, como a luz do sol do meio-dia. Esse é o Bolsonaro. Então, se você conhece alguém que vai votar no Bolsonaro, que concorda com o Bolsonaro, mostra o que está ocorrendo no sul da Bahia. E ele nada faz, assiste passivamente e está de jet ski, se aproveitando do poder. E levou uma trupe paga pelo seu dinheiro lá primeiro para o litoral paulista, agora para o litoral catarinense, e agora conspirando que era a morte das crianças. Ele que matou tantos, milhares e milhares de brasileiros. Agora todo mundo está dizendo que ele é o pior presidente da história. Bem, quem disse primeiro isso foi aqui. Agora todo mundo concorda. Com o apoio dos capachos verde-oliva que estão no Palácio do Planalto, aqueles que estão lá no Palácio do Planalto, que são capachos, assistindo tudo isso. Ontem mesmo, no motivo do nosso encontro, foi falar das Forças Armadas, em especial do Exército, a principal das 3 armas. Nós falamos do filé mignon e da picanha, né? Eles estavam preocupados, afinal, puxa vida,
É dura a vida das missões que eles fazem, em nome de Caxias. Eles são diferentes, é tudo em nome de Caxias. Mas se o Luiz Alves de Lima e Silva soubesse quem são esses que estão lá no Palácio do Planalto, essa é a hora, se tivesse Forças Armadas mesmo, compromisso com a pátria mesmo, era de chegar junto ao Mandrião, ao capitão terrorista, ao mau soldado, como dizia o Ernesto Geisel, que saiu com desonra do exército, falou o seguinte, pô, vamos nos mobilizar, fazer alguma coisa, porque a pergunta é o seguinte, o que fazem milhares de militares? Nada, nada. Eles produzem alguma coisa? O país vai ser invadido? Eles protegem as fronteiras da entrada de drogas e armas? Tudo não. Não, 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 não. As respostas são não. E é nessa hora que você fala, pô, vamos nos mobilizar, se mexam, façam alguma coisa. Saiam daquela modorra de funcionários públicos cansados, modorrentos, preguiçosos, mas que estão interessados no hervário, tendo várias, né, ganhando 2, 3 vezes o salário que ganhavam nos quartéis. E é uma questão importante destacada ontem. O que o novo governo republicano, que assumirá a partir de 1º de janeiro de 23, vai fazer com essa caterva de oficiais da ativa exercendo funções civis. E sabe, são milhares, milhares, que tem de pegar toda essa turma e levar para os quartéis. E os que estão na reserva, manda para casa e vista o pijama novamente. Né? Agora que você precisa, por isso que nós temos insistido, falta uma política de defesa, etc. Nessa conjuntura, reforça a nossa tese. É um país sem rumo, era para estar lá. Né, ajudando a população, especialmente do sul da Bahia. Isso vai mostrando como é um país sem rumo, não tem presidente. O presidente lavou as mãos, não vou falar tal qual Pilatos, que o Mala nem sabe quem é o Pilatos. Né? E se falar isso para o Bolsonaro, ele vai achar que é um amigo do Queiroz, o Pilatos. Ele não está nem aí, as pessoas estão morrendo, que morram. Né? O Queiroga não disse assim, está morrendo muito poucas crianças. Enquanto está morrendo poucas, deixa morrer. Isso é o ministro da Saúde, é o médico que fez o juramento, acho que de Hipócrita, porque de Hipócrates não foi. É um negócio inacreditável. Nós estamos assistindo cenas aqui de horror cotidiano e chega um momento que você se acostuma com o horror. Eu não, você não, mas as pessoas acabam se acostumando, porque é uma loucura que está ocorrendo aqui. E nesse processo todo, e agora tem a Ômicron, uma notícia importante do Estadão, né? Está inclusive a chamada principal da home do Estadão online. Com o Ômicron, o mundo ultrapassa pela primeira vez marca de 1 milhão de casos de Covid em 24 horas. Aí vem a linha fina, que os dados são de uma plataforma ligada à Universidade de Oxford, e diz que Estados Unidos, França e Reino Unido são os países com o maior número de contágios em um só dia. Pô, é terrível! Então, o que está fazendo o Ministério da Saúde? Há um gabinete para tratar dessa questão. Lembra que o Braga Neto, o popular Capacho Neto, lá atrás, nós não nos esquecemos, porque aqui é o canal da memória, ele ia coordenar todas essas questões. Cadê o Capacho Neto? Um general de 4 estrelas. Esse está na reserva. Meu Deus, em qualquer exército sério, sabe o que seria o Braga Neto? Cabo. Cabo. E olha lá se seria cabo. Provavelmente seria soldado e teria seria uma espécie de recruta zero. No Brasil, o Capacho Neto está lá a serviço de um capitão terrorista e nada faz, nada faz. Ele devia estar coordenando. Onde está o ministro da Saúde? Onde estão as autoridades? Né? É inacreditável, porque a questão que se coloca a todos que acompanham aqui do Brasil, e essa variante? O que pode acontecer aqui no Brasil? Tá, o mundo inteiro, e você acompanha várias ações tomadas por governos europeus, especialmente, de restrição de circulação. Agora mesmo, ouvi um monte de notícias, né? Olha, em tal lugar só pode ter até 10 pessoas, não sei o quê, papapá, parari, voltar a usar máscara em tais locais, em alguns locais que eles não estavam usando mais máscaras, etc, etc, etc. Tudo isso reforça que nós somos um país sem rumo. E o pior, o que chama mais a atenção de um analista é ver tudo isso que está ocorrendo e falar assim, bem, e aí? Como é que está lá na frente a eleição de 2 de outubro, que é o primeiro turno, né? 2 de outubro de 2022. Aí traz muita preocupação, muita preocupação. Porque eu vejo falar aqui no noticiário alianças do Paulo com o Pedro, com a Maria, com o José, com o Antônio. Eu falo, puxa, não, esse vai com o partido tal, porque tem tantos deputados, esse na pesquisa tem 2% de votos, aquele tem 3%. Eu falo, e que interessa tudo isso? Porque não há questão central. Qual é a questão central? Por que da união do Paulo com Pedro, com a Maria com José? As uniões políticas em democracias, elas partem do pressuposto, no mínimo, de identificação com ideias,
com propostas, com planos, com programas e com projetos. É o mínimo que se espera. Mas, em momento algum, note, em todo noticiário, não há uma discussão no campo das ideias. Isso explica que, se de um lado tem o Mandrião de jet ski em Santa Catarina, e nem aí, e tem fotos dele de forma grotesca, um pessoal que dá medo, parece uma quadrilha que o segue, um Orcrim, né? Do outro lado, você vê diferentes matizes no campo da oposição, das oposições, seria sempre melhor usar o plural, porque são muitas, de matizes os mais distintos possíveis, mas que não conseguem construir ideias muito simples, que o Brasil conseguiu construir num passado não tão longínquo, né? Porque a grande questão é quando se fala em união de partidos, de políticos, de expressão, e por aí vai, você tem de passar, especialmente pela situação difícil que nós vemos, pelo campo das ideias. E não tem nada. Aí nós somos esse país sem rumo. Tão sem rumo que o presidente da República vira as costas para a tragédia, especialmente da Bahia, e vai passar férias. E pior, tem gente que vai votar nele, ou em políticos que ele vai indicar. Vai. E ele vai fazendo algo que é criminoso. Ele começa a colocar membros da sua Orcrim em vários estados como candidatos ao Senado, ao governo, a deputado federal, à Câmara dos Deputados, portanto, né? Sem que esses tenham qualquer vinculação com esses estados. Ou seja, ele despreza o que é básico, que é a escolha do eleitor daqueles que têm identificação, no caso, numa eleição federal, com seus estados. É um negócio inacreditável. O domicílio eleitoral, e aí é interessante ver como é a vida, né? Não havia domicílio eleitoral no Brasil até 1965. Não tinha. Então, por exemplo, na República Populista, se vocês podem olhar aqui no meu livro, né, no meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI, vocês lá encontram que você não tinha domicílio. Então, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes, na eleição de 1945, ou Getúlio Vargas, na mesma eleição de 2 de dezembro de 1945, foram eleitos senadores e deputados por vários estados, né? Aí você escolhia por onde você ia, senador ou deputado, e os votos ficavam com o partido, e aí de forma decrescente ia entrar os seus representantes. Por exemplo, em 1958, dando um salto, o Jânio Quadros é eleito deputado federal, sendo governador de São Paulo pelo Paraná. Em 1962, havia o estado da Guanabara, que era a cidade do Rio de Janeiro, que existiu esse estado durante 15 anos, 1960, 1975, era a antiga capital federal. O Rio de Janeiro virou o estado da Guanabara. Inclusive, foi um erro ter terminado com o estado da Guanabara, que dizem, né, os cariocas acho que sabem muito bem disso, o erro que foi a fusão com o Rio de Janeiro a partir de 75. Mas isso é uma outra história, discutimos um outro dia. O Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, em 62, foi eleito deputado federal pela Guanabara, e era governador do Rio Grande, estava terminando o mandato. Tá? Teve uma votação estrondosa, né? Proporcionalmente foi a maior votação da história, etc, etc, etc. Aí, quando veio 64, veio 65, teve eleições, foi as últimas eleições diretas, né? No primeiro ano ainda do regime militar, em outubro de 65, e na Guanabara surgiu a possibilidade do Marechal Lott, um militar legalista, constitucionalista, fundamental em 55 para impedir o golpe que queriam fazer contra JK, contra Juscelino Kubitschek, que tinha vencido as eleições de outubro, tomaria posse em janeiro de 56, e os golpistas queriam derrubá-lo antes de tomar posse em novembro daquele ano. Lembra? Nós já comentamos isso aqui diversas vezes. O Marechal Lott foi fundamental. E depois foi tentar derrotar nas eleições de 1960 para presidente da República, né? E em 65 surgiu a possibilidade de ser candidato a governador da Guanabara. Aí a ditadura inventou, são os casuísmos, expressão criada, não sei se foi pelo doutor Ulisses Guimarães, os casuísmos, ou foi pelo grande senador Paulo Brossaro, acho que um deles, aí inventou um casuísmo. Qual foi o casuísmo? Não podemos deixar o Lott ser candidato. Mas como não deixar o Lott? Ele tem direitos políticos, não foi cassado, aí inventaram o domicílio eleitoral. Por quê? A eleição era na Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, ele morava em Petrópolis,
né, ali na Serra. Então, não havia tempo de... Eles fizeram que ele transferisse o título para Guanabara e pudesse ser candidato. Inventaram o domicílio eleitoral imediatamente, impedindo que ele transferisse, portanto, o título. Quem criou o domicílio eleitoral foi a ditadura. Né? E agora, o que é curioso, e isso vamos num outro encontro discutir, como essa caterva que está no poder não tem nada a ver e ontem eu falei de passagem isso, né? Com os militares o elemento mais hegemônico, vamos chamar assim, do regime militar, tanto no campo econômico, das relações diplomáticas, do projeto de Brasil Potência, etc. Tudo que nós já comentamos assim, meio de passagem aqui, né? Em tantos encontros, afinal, são centenas de encontros que nós já tivemos. E aí eles agora estão rompendo o domicílio eleitoral. Aqui em São Paulo estão trazendo um sujeito patético chamado Capitão Tarcísio. Um sujeito ridículo, aquele que liberou Itapemirim, sim, e fez a live, tem a live, eles com ônibus grande, dizendo, agora comprou, agora tem uma empresa aérea, tal, todos falando, estava o astronauta que, por sinal, está de férias, é o astronauta que mais ficou tempo de férias na história, nos Estados Unidos, porque eles são muito patriotas, família toda nos Estados Unidos, é o quê? Que era lulista em 2006, quando foi para o espaço, desceu numa missão inútil, desceu, foi para a reserva e passou a vender da palestra e vender travesseiro. Bem, e nessa live estava o astronauta, o homem do travesseiro, estava o Tarcísio, e eles falando bem de Itapemirim, live com o Bolsonaro. Itapemirim que deixou todo mundo na mão, nós vimos toda essa tragédia, ele é um incapaz, mas diziam que ele era ótimo. Outro dia ele inaugurou um recapeamento de 20 quilômetros. Isso é ridículo. Eu citei o Juscelino Kubitschek há minutos atrás, lembrar que esse construiu uma capital onde não havia uma cabana em 3 anos e meio. Então, só para vocês compararem, né, uma coisa com a outra. Tal. Então, nós vivemos, portanto, essa situação ridícula. Um presidente patético, com uma urcri, que é uma pessoa que dá medo de você ver tudo aquilo, reacionário, nazifascista, homofóbico, racista e antissemita. Né? Vocês viram o grande, mas foi uma coisa muito bonita, o funk proibidão do Bolsonaro agora, semana passada. Né? Foi muito. Eu estou aguardando o pastor Mala falar sobre isso. Pastor, por favor, em nome de Jesus, Deus no comando, me explique o proibidão do Bolsonaro. Me explique. Aquela senhora, uma periguete que estava ali, muito bacana, uma coisa bonita, bem conservadora, né, pastor Mala? Fala sobre isso, Mala, você não é tão valente. Tão valente. Eu gosto quando você balançava o relógio de ouro no programa de televisão. Lembrava muito Lima Duarte, na novela Roque Santeiro, o Senhorzinho Malto. Você balançava assim, porque acho que o ouro significava Jesus. Isso tem um outro nome. O senhor não sabe nada de Bíblia, mas parece que é vendilhão do templo, né? Mas eu queria... Nós estamos assistindo isso, quer dizer, vendo um presidente que ignora tudo, destrói tudo, destruiu a estrutura de Estado, jogou brasileiros contra brasileiros, destruiu famílias, ambientes de negócio, conversas de pessoas, envenenou. Ele é um veneno, nós temos um veneno chamado Bolsonaro. Né? E qual é a contraindicação contra esse veneno? Aqueles que eram mordidos por cobra, né? A gente lembrava sempre do Butantan, é a eleição, é o voto. Mas aí é o voto consciente. Por isso que o nosso destino vai ser jogado no dia 2 de outubro do ano que vem. Teremos de aguentar o criminoso até lá? Bem, aí é os instrumentos legais, o impeachment. Quantos pedidos de impeachment? Eu estava lendo agora, são quase 150. Minutos atrás eu estava consultando aqui. E tem aquele muito bem fundamentado, entregue pelo jurista Miguel Reale Júnior, com vários juristas, mas assinado primeiro por ele, com apoio de vários partidos políticos, porque a pergunta é, se o Brasil vai aguentar esse homem no ano de 22, o que ele vai aprontar esse criminoso? Enquanto isso, o Mandrião está descansando lá em Santa Catarina. E ele disse também que não quer se preocupar, ele precisa de descanso. Ele está passeando de jet ski. Mas sabe qual é o pior? Não é ele que está fazendo isso, porque ele é um homem cruel e covarde, são as pessoas que, quando ele chega com o jet ski na praia, eu vi fotos, imagens, tal, vídeos, já vi tudo aqui, que correm para tirar foto com ele, todos sem máscara. Ninguém nem aí com as coisas, todos correndo para tirar foto com ele. Aí que você fala assim, que país é esse? Né? Vou lembrar a velha pergunta de Francelino Pereira, quem lembra? Acho que só eu lembro do Francelino Pereira, afinal a pergunta foi dele, que país é esse? Que depois originou, nós sabemos, uma música hiper conhecida. Mas é isso.
nós somos um país sem rumo, precisamos voltar a ter rumo, e tivemos grandes momentos na nossa história, e está aqui, né? No meu mais recente livro, nós apresentamos isso, grandes momentos. Nós precisamos voltar a encontrar um rumo, e não ver um presidente psicopata, corrupto, que ele é do Morcrim, de uma organização criminosa, né? E quando ele sair da presidência, as investigações vão ser céleres, e ele vai terminar em Bangu 8, que é o destino do Bolsonaro e de sua quadrilha, assistindo uma tragédia triste, porque quando você vê as pessoas pobres falando que perderam tudo, né, ele não tem essa noção de pertencimento, ele não consegue fazer parte, entender o sofrimento do outro, faz parte do seu quadro psiquiátrico, mas aí tudo bem, mas o problema é que ele é presidente da República. É essa que é a questão. Enquanto isso, ele está descansando em Santa Catarina. É isso. Se você gostou dessa e de tantas lives, são centenas, hein, no meu canal, indique o canal aí das entrevistas, que são tantas, né? São cerca de 200. Indique o canal um amigo, uma amiga, é muito fácil. O canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, que avisa as novas postagens que nós colocamos. Coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. O membro apoiador é fundamental para o canal. Clique ali, membro apoiador, tem 2 formas de ser membro apoiador do canal. É muito simples. E por que isso é importante? Porque nós precisamos fortalecer o jornalismo de qualidade, independente, plural e democrático. Isso é fundamental. Então, você participando, você sendo membro, você apoia essa visão de mundo. Isso é muito importante, especialmente que nós estamos entrando agora em 2022, que é esse ano, o bicentenário da independência, temos sempre que lembrar que é um ano decisivo na nossa história. Aproveitando, antes que eu me esqueça, desculpe, a tosse, vez ou outra aparece, o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI, né? E lembrar também que vocês podem me seguir no Twitter pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Essa tossinha me chata, espero que até amanhã ela esteja curada. Nos encontramos então amanhã. Até.